A realidade é que a tecnologia é irreversível. Ou nós fazemos com ela regulada, ou ela vai entrar e ser adotada no Brasil nas formas clandestinas. Então o que nós temos que fazer é nos anteciparmos. Podemos cometer alguns erros? Podemos, mas pelos mesmos mecanismos que nós cometermos erros, nós podemos corrigi-los. Senador, nós vamos falar bastante sobre tecnologia nesse programa, mas antes eu queria recuperar uma história. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês de aniversário da Constituição, e o senhor foi presidente da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. E foi uma subcomissão que não aprovou o relatório, pouca gente conhece essa história. Conta um pouquinho para a gente, por favor, senador. Nós tínhamos na Constituinte, devido à grande variedade de temas, né, nós tínhamos comissões e subcomissões. Uma dessas subcomissões era justamente ciência, tecnologia, comunicação, informática e que estava dentro da comissão que era mais ampla ainda, que era da família, etc. Era uma grande comissão que operava nesta área social. E a ciência e tecnologia ficou junto. Bom, nós tínhamos na época, né, um grande confronto político, né, porque nós vínhamos de um regime militar, depois foi feita a convocação da Constituinte, então na Constituinte nós buscamos nessa convergência restabelecer através da nova Carta Magna, fazer então os debates todos para tirarmos uma regra de convivência nacional do Estado brasileiro que fosse compatível com aquele momento, com aquele tempo e com todas aquelas sugestões que vinham da sociedade através dos constituintes. É claro, nós tínhamos conteúdos ideológicos, conteúdos ideários, e na área de ciência e tecnologia se estabeleceu, porque a comunicação estava lá, onde estava a comunicação era na ciência e tecnologia, né? Que ali tem toda a parte de mídia, digamos assim, era tratado lá. E isso era muito importante para segmentos, para todos nós é muito importante, mas para os segmentos ideológicos que já existiam. Então estabeleceram grandes confrontos. E esses confrontos retardaram as decisões. As decisões não foram sendo tomadas, a Constituinte avançou e aí nós tomamos a decisão, juntamente com o presidente da comissão, que também não concluiu o relatório, e nós tratamos disso depois, dentro dos procedimentos de votação das diferentes matérias. Mas avançou muito porque nós criamos, por exemplo, um capítulo especial para comunicação. Isso foi uma grande vitória. Dentro desse capítulo, as regras básicas, fundamentais de proteção, de criação intelectual, etc., foram estabelecidas lá. Criamos também um capítulo especial para a área social, para a área da família, para a área do idoso, enfim. Toda essa questão foi bem colocada, que era tudo dessa grande comissão, onde estava essa subcomissão que eu tive o privilégio de dirigir na época. 31 anos depois, o senhor continua atuando nessa área de comunicação, mas o mercado agora mudou bastante. A gente está assistindo ao fim da TV por assinatura? A TV por assinatura, a cabo, são cerca de apenas 18, talvez 16 milhões, 16, 18 milhões de assinantes hoje. Então, essa TV a cabo, naturalmente, agora surgiu a tecnologia de streaming, né? E aí, então, nós vamos ver que realmente a TV por assinatura ela tende a reduzir e se reajustar dentro desse novo mundo da tecnologia da comunicação. A mesma coisa a televisão aberta, porque na medida em que o áudio e vídeo por demanda ocupa seu lugar, as pessoas não gostam de sair da sua zona de conforto, são hedonistas, quer dizer, buscam sempre o que lhe é mais confortável e gostam de ver um programa na hora que é melhor para assistir, segundo o seu tempo, a sua disponibilidade. Então, a demanda, digamos assim, o acesso por demanda à produção de áudio e vídeo, ela vai ocupando seu espaço. Enquanto que a televisão, evidentemente aberta, tem uma grade fixa. E essa grade fixa, nem todas as pessoas têm que se sacrificar para estarem naquela hora ali assistindo aquele programa.
A legislação de TV por assinatura está sendo revista, tem um projeto de lei aqui no Congresso, o senhor é relator desse projeto. Sim. E o ponto principal é acabar com com a restrição à propriedade cruzada. Certo. Ou seja, as distribuidoras vão poder produzir conteúdo e as produtoras vão poder distribuir conteúdo. Por que acabar com essa restrição, senador? É porque nós imaginamos, e a gente está vendo o rumo que o mundo está tomando, né? E a gente tem que tomar esses exemplos. É claro que com cautela, porque os modelos não se pode transplantar os modelos de um país para o outro. Lógico, nós temos as nossas características. Eu citei uma, nós temos a televisão aberta. E aqui nós procuramos, nessa lei do SEAC, de acesso condicionado, que é essa lei de acesso condicionado, nós procuramos aqui, quando ele foi feito, procuramos proteger a produção, né, a produção das pequenas produtoras, das grandes produtoras, a produção nacional. E a grande incerteza que existe, é natural, tem o risco natural do negócio. E tem uma grande incerteza que é causada pela incapacidade que temos de prever exatamente quais são os rumos, né, que esses negócios vão acontecer. Então, isso aumenta o risco. E aumentando o risco, evidentemente, as empresas que operam nesse mercado, que é um mercado pujante no Brasil, elas tomam medidas para se autoprotegerem. Então, quando se acaba com as restrições à propriedade privada entre esses principais atores aí, que são telecomunicações, radiodifusão, tanto televisão principalmente, e produtoras, né, distribuidoras, etc. Então, quando você mexe nisso aí, causa, evidentemente, um certo desconforto em todos e nós temos que debater esse assunto. Durante muito tempo, as empresas de radiodifusão, principalmente de televisão aberta, foram contra essa restrição, o fim dessa restrição da propriedade cruzada. Mas agora parece que esse barulho diminuiu. Por quê, senador? Não, porque todos estão observando o rumo da tecnologia, eliminar quer dizer, acabar com essas restrições à propriedade cruzada significa abrir mercado para entrar recursos, investimentos, né? Porque tudo que nós estamos falando aqui requer investimentos. E esses investimentos normalmente têm investimentos internos, mas tem fontes externas de investimento no mundo de hoje, que é bastante globalizado em termos de tecnologia. Então, na verdade, abre esse mercado e hoje não se vê tantas restrições. Mas nós temos que procurar atender os interesses mais imediatos. Fizemos o seguinte, tem uma lei que trata apenas dessa situação da propriedade cruzada e fizemos uma outra que vai tratar do conteúdo principal que é tratado dentro da lei do SEAC, de Serviço de Acesso Condicionado. Aí nós teremos a oportunidade de debater, após ouvir todos os atores envolvidos, debater o suficiente para encontrarmos um novo equilíbrio nos negócios que vão existir, evidentemente, cada vez mais pujantes, cada vez maiores, gerando emprego e gerando riqueza em nosso país. Eliminar a restrição à propriedade cruzada põe em risco a indústria nacional, o conteúdo brasileiro? O que o senhor acha? Olha, eu não vejo dessa forma. Existem, evidentemente, segmentos que vêm. Eu tenho uma grande preocupação que é na proteção dos pequenos produtores. Esses são aqueles que poderão sofrer esses impactos. Mas já existem... nessa nova lei que nós estamos fazendo, já existe essa preocupação, já existem emendas e projetos para que se possa proteger adequadamente os pequenos produtores, que são aqueles que geram mais empregos, que ficam mais vulneráveis a eventuais investimentos massivos em certas áreas. Então, essa proteção será feita. Inclusive, tem um fundo, né? Esse fundo terá que ser protegido. Nós temos que ver como é que vamos arrumar isso. Mas é um assunto que está sendo debatido agora. Inicialmente, esses dois artigos, essa restrição da propriedade privada não tem um impacto que alguns segmentos até imaginam que tenha. Não tem esse impacto todo sobre a produção nacional. Das 10 emendas apresentadas, o senhor já analisou 9 e acatou uma delas, que é retirar os serviços de internet da lei de acesso condicionado.
Por que essa emenda, senador? Por que Porque aceitar essa emenda? esse serviço de acesso condicionado, quer dizer, a internet já está fora. Na realidade, o que foi feito, por sugestão, evidentemente, de segmentos e de senadores, foi fazermos o quê? Fazermos a explicitação de que a internet realmente fica de fora, enquanto se aprova uma lei mais ampla e que analise todos os aspectos enfim, do serviço de acesso condicionado, do principal, desse corpo principal, que já tem um projeto de lei tramitando, foi assinado esse projeto de lei é do senador Ângelo Coronel, ele já assinou, e já o relator foi designado, é o senador Jean Paul, que vai ser o relator dessa lei. Então, essas coisas estão andando. Retirar a internet do serviço de acesso condicionado acaba com uma briga existente entre duas grandes empresas, que é a Claro e a Fox, sendo que a Fox fica favorecida nessa história, né, senador? Eu não sei se fica favorecido ou não. O fato é que esse assunto está judicializado, inclusive. Veja, é dentro daquela primeira colocação que fiz aqui. As demandas, a tecnologia gera necessidade de regulação. E nós não estamos atendendo em tempo essa regulação. Quando não se atende em tempo, o que acontece? Há o conflito de interesses e acaba sendo decidido na justiça. Então, essa é uma questão. Colocando explicitamente ali, acaba esse problema. Houve alguma pressão de algum dos lados por essa emenda? Não, pressão não, porque a democracia é trabalhosa, mas é o melhor modelo de governo, melhor modelo de convivência social é o democrático. E eu aprendi isso desde muito cedo, então eu tenho a necessidade de conversar com todo mundo, porque as soluções, as decisões em política têm que ser coletivas. Eu costumo dizer que em política, 51% é uma vitória estrondosa. Tem uma outra questão que está no Conselho de Defesa Econômica, no CAD, que é a fusão de duas grandes empresas americanas, a AT&T e a Time Warner. Isso aí. A eliminação da restrição da propriedade cruzada também vai permitir essa fusão? Aqui no Brasil, sim. Essa é uma das preocupações entre as tantas que são levantadas, essa é uma das preocupações, é que a AT&T se torne um grande investidor nessa área aqui e possa, de certo modo, estabelecer um domínio cartelizado ou até de monopólio em cima desse serviço. Mas como nós estamos vivendo uma transição, e essas coisas não acontecem do dia para a noite, e existem outros mecanismos de controle, né, dentro do próprio sistema e da legislação, eu não acredito que isso aconteça. Alguns senadores apresentaram até uma emenda para garantir a competição isonômica. Acho que já temendo essa ameaça à competição que a AT&T pode trazer. Mas o senhor acha que que essas emendas não devem ser adotadas? Esse assunto vai ser tratado nessa lei que nós estamos agora já em tramitação, na nova lei. Porque pode acontecer de uma grande provedora de internet oferecer um serviço de um aplicativo, por exemplo, e garantir neutralidade de rede para esse aplicativo. Com isso, ela teria uma grande vantagem. Uma grande vantagem em relação a outras empresas que não distribuem. Mas existem outros mecanismos no próximo marco da internet de proteção para isso aí. É uma questão toda de... Existe já uma legislação que protege, o que pode proteger. Os riscos existem, mas a realidade é que a tecnologia é irreversível. Ou nós fazemos com ela regulada, ou ela vai entrar e ser adotada no Brasil nas formas clandestinas. Vou dar como exemplo o Uber. O Uber entrou no Brasil sem regulamentação, porque não houve regulamentação, agora que começa a se estabelecer, está estabelecido. Na outra área que a tecnologia influencia muito e que mexe com todas as áreas da economia, por exemplo, o Airbnb, né, que você acaba com as agências de viagem, você acaba com o sistema de hotelaria, você interfere, né, porque vai haver um novo ajuste. E a regulamentação ainda não existe.
né? E hoje você viaja para qualquer lugar do mundo, por telefone, você aluga um apartamento em qualquer lugar diretamente com o proprietário. Esse proprietário recebe e não paga imposto ao Estado. Veja o impacto dessas tecnologias. Agora, é irreversível. Então, o que nós temos que fazer é nos anteciparmos. Podemos cometer alguns erros? Podemos, mas pelos mesmos mecanismos que nós cometermos erros, nós podemos corrigi-los. Fazendo um paralelo com os exemplos que o senhor deu, o vídeo on demand e os aplicativos de vídeo on demand também precisam ser regulados? Bom, já existem projetos de lei andando dentro do Senado e deve ter na Câmara também, focando, terão que ser regulados. Terão que ser regulados, sim. Com certeza, porque os impactos não são apenas sociais, eles são os impactos econômicos e tem até impactos políticos. Um dos projetos é o do senador Humberto Costa, né, que fala da cobrança da Condecine, uma contribuição sobre esses aplicativos, estabelece cota de tela, tem também algumas outras regulações previstas nesse projeto. O que o senhor acha dessa proposta? Não, eu acho que é legítimo, nós temos que debater, porque quanto antes nós debatermos essas questões, o quanto antes nós teremos uma lei que regule. Como eu falei, as leis elas existem para regular, mas aquele momento, aquele contexto muda. Então, se tiver erro, tiver correção, se faz na frente. O que não podemos fazer é ficar sem regulação, é ficarmos sem lei, porque aí se estabelece, sim, um espaço anárquico. E nesse segmento nosso de comunicação, com consequências sobre cada indivíduo. Eu conversei antes do nosso programa, eu estava falando que essa convergência das tecnologias de comunicação em todas as áreas, agora com a 5ª geração, né, de comunicação para comunicação interpessoal, que traz uma tecnologia sem limites praticamente para os nossos usos comuns de velocidade, que é o maior problema, é a velocidade, e também não tem retardo na comunicação, o retardo fica reduzido a milissegundos. Então, isso tudo faz com que a comunicação instantânea ocorra com a velocidade necessária para qualquer ponto do mundo, sem retardo. Então, isso faz com que, na área, digamos, da medicina, por exemplo, que é mais sensível, da telemedicina, por exemplo, cirurgias de precisão, altamente sensíveis, de sede, crânio, de cérebro, que são muito sensíveis, já poderão ser feitas à distância, essas cirurgias, porque você consegue ter a latência muito baixa e pode controlar os robôs que vão operar, fazer essa cirurgia. Então, essa é a grande revolução que nós estamos vendo. Por outro lado, também na área da economia, vão gerar serviços e trazer nova geração de riquezas que têm que ser reguladas para que recolham os impostos devidos, para que todas as pessoas envolvidas tenham que ter uma arrecadação fiscal que corresponda àquilo. Então, tem que ser regulado. No caso do vídeo on demand, quem fiscaliza? É a própria Anatel, na opinião do senhor? Hoje é a Anatel que está fiscalizando tudo, né? A Anatel ela tem uma estrutura para isso. Agora ela vai ter um grande desafio, porque nós fizemos a aprovação do PLC 79, que traz modificações dentro do setor de telecomunicações. Para mim, a principal delas é a transformação das concessões que hoje existem em autorizações, né? E isso, naturalmente, vai gerar uma enorme atividade técnica. Mas a Anatel ela tem estrutura para isso e ela é capaz de fazer essa fiscalização, como sempre fez. A Anatel sofreu muito nesses últimos governos, porque ela era para ser um órgão independente e acabou sendo naufragada dentro do próprio governo. Os governos são transitórios. E a Anatel, que tinha que ter perenidade, ser um órgão de Estado, ela acabou sendo um órgão de governo. Então, sujeita às transitoriedades dos interesses, né, político-ideológicos de cada contexto, de cada governo. O senhor citou o PLC 79. O senhor acha que essa mudança vai permitir uma ampliação da banda larga no país? Não tenha dúvida, vai ser o grande impacto, vai ser na banda larga, e inclusive na aprovação, fizemos uma negociação como parte para
com os governadores e parlamentares do Nordeste para que nós possamos fazer investimentos nessa área, que sejam canalizados investimentos para as áreas menos conectadas, que são as do Nordeste brasileiro e do Norte, Nordeste, enfim, as áreas menos conectadas. Isso significa que vai acelerar a prestação de serviços em altíssima velocidade no momento em que as tecnologias da quinta geração começam a chegar também, que também são de alta velocidade, e vai haver uma conexão perfeita nos próximos anos. Por que era necessária essa mudança de concessão para autorização? Bom, uma das questões básicas nisso é que os serviços de telefonia celular que vieram depois vieram por autorização. E é um serviço que dominou praticamente todo o mercado, né? Hoje a telefonia fixa, ela perdeu completamente o seu apelo que tinha há 20, 30 anos atrás, correto? Então, mas ficaram nas empresas obrigações. Uma que eu costumo citar é a de instalar orelhão, por exemplo, né? Isso é uma coisa que já ficou no passado. O orelhão já é hoje uma peça de museu, mas, no entanto, as empresas são obrigadas a investir em telefones públicos e que ninguém usa. Usa aquilo para se proteger da chuva, porque tem lá na Bahia, segundo o senador Otto Alencar, diz que as pessoas no interior usam muito o orelhão para fazer berço de criança, criatividade baiana. E realmente aquela cúpula ela tem um formato de bercinho. Então, é para isso que está servindo. Então, era necessário que isso fizesse. Então, a telefonia fixa, hoje ela, inclusive, ela é oferecida nos combos, né, de TV por assinatura, telefonia fixa, Wi-Fi, vai tudo junto, pacote, além de certo número de canais para aquele assinante, né, que com um vídeo sob demanda, nós vamos ter então, eu acredito e acho que vai ser por aí, uma redução dos custos para o consumidor, que é onde nós temos que focar. Mas o consumidor não vai ter que consumir um monte de aplicativos, senador, para ver o conteúdo que quer? Mas por quê? Ele vai escolher o dele, porque você não abre o seu leque. Se você fizer uma pesquisa, os desejos, as ações volitivas, se focam em certos assuntos. Tem pessoa que só vê Netflix para ver série, né? Outra para ver programa não sei o quê, e assim outro. Tem até quem veja programa pornográfico. Então, cada um tem o seu apelo dentro das disponibilidades de vídeo. Então, eu não vejo dessa forma, acho que fica limitado. E outra coisa, o consumidor, ele também tem as suas restrições orçamentárias. Ele vai se posicionar, como eu falei, exatamente de acordo com o seu desejo e dentro da sua zona de conforto. Vejo dessa forma. Então, disponibilizar para uma pessoa, é como o telefone celular. Quando veio o celular, todo mundo dizia que esse telefone não ia funcionar, que isso era um serviço limitado, privado, tudo mais. E não existe nada mais público e mais pessoal do que um smartphone na mão. É um computador com capacidade enorme, onde ali você atende todas as suas necessidades de movimentação, de comunicação, de acesso a banco, de acesso a tudo. Tá bem, senador. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Espero que tenha sido realmente profícua, que tenha atendido a sua necessidade, os nossos queridos telespectadores, que têm que ficar atentos e cada vez mais conectados nesse tipo de assunto, que é o que vai nos envolver nos próximos anos. Já está nos envolvendo, mas vai cada vez mais acelerar esse envolvimento de todas as pessoas, de uma forma radical.